Deputado Hércules, demais deputados, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, desde a semana passada, uma das principais manchetes nos jornais do mundo inteiro é sobre a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Não quero entrar no mérito da discussão sobre a família real, mas eu quero pontuar algumas coisas que deveriam ser exemplo. Mas antes, assim, algumas pessoas estavam me perguntando sobre a questão que quem não sabe muito de geografia, aqueles que tiveram a sorte de ser meus alunos devem saber, né? Luciana aqui, que trabalha aqui na Assembleia, e outros alunos, ex-alunos aqui, talvez lembrem das aulas de geopolítica. Quando a gente fala da Inglaterra, facilmente as pessoas confundem Inglaterra com Reino Unido. E às vezes não conseguem diferenciar, assim, a rainha, ela era a rainha da Inglaterra ou ela era a rainha do Reino Unido. O Reino Unido, chamado na verdade de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é como se fosse uma federação ou uma confederação. Então o Reino Unido é formado pela Inglaterra, que é o principal país, pela Escócia, pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte, que é a parte norte da ilha da Irlanda. E a família real, ou a soberana, então, a rainha Elizabeth, era a rainha do Reino Unido, né? De todo o Reino Unido e não apenas da Inglaterra. Além disso, como o Reino Unido foi por muito tempo a maior potência colonialista, muitos países do mundo foram colônias da Inglaterra. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e tantos outros. E em alguns dessas ex-colônias, que hoje são países independentes, ela também era soberana. Exemplo, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. É curioso que se você pegar, por exemplo, os dados sobre o Canadá, você vai ver lá assim, o Canadá é o quê? É uma monarquia parlamentarista. E às vezes as pessoas falam assim, mas quem é o rei do Canadá ou da Austrália? Era a rainha Elizabeth. Então, assim, apesar dela não ter, né, não governar efetivamente, nem mesmo lá no Reino Unido, mas esses países faziam parte, né, daquela comunidade, da Commonwealth, que a rainha era a soberana também. E agora é o seu filho, né, Charles III, já nomeado na semana passada. Então, por isso essa confusão. E é curioso, né, assim, que a autonomia desses países que compõem o Reino Unido, como a Escócia, o país de Gales e tal, essa autonomia é tamanha que, por exemplo, quando tem Olimpíada ou quando tem Copa do Mundo, Olimpíada não, mas na Copa do Mundo você vê muitas vezes que tem a seleção da Escócia. Né? Quando tem os campeonatos na Europa, tem a seleção da Escócia, tem a seleção do país de Gales, até mesmo da Irlanda do Norte, porque há uma autonomia grande ali, mas formam uma organização política, como se fosse uma federação. Agora, como a rainha Elizabeth, né, conhecida como agora, né, a mais longeva soberana da história da monarquia britânica, eu acho que vale a pena pontuar algumas questões. Que às vezes, assim, aquela imagem, né, da rainha já velha, às vezes, né, passa aquela imagem, né, de uma senhorinha muito fofinha, né, assim, quase como, né, uma vovozinha e tal, mas ela foi realmente uma grande soberana. E aqui não entra no fato, né, se ela foi uma pessoa boa ou ruim, né, porque ela estava às vezes acima dessa questão também. Mas uma coisa que é muito interessante na história, principalmente do reinado de Elizabeth II, é observar a sua sensatez, o seu equilíbrio, a sua elegância, o seu senso de compromisso. Por quê? A família real britânica, porque a Grã-Bretanha, lembrando, é uma monarquia parlamentarista. Então, assim, quem governa de fato
é o primeiro-ministro e o parlamento, mas a rainha é permanentemente consultada, ou agora o rei permanentemente consultado, é avisado de todas as mudanças. Uma vez por semana o primeiro-ministro tem que reunir-se, né, com os soberanos, seja, né, antigamente a rainha, que agora se foi, agora com o rei Charles III. Mas o governo propriamente dito, quem governa realmente é o primeiro-ministro e o parlamento britânico, constituído, né, pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. Agora, assim, isso é muito interessante. Então, a família real britânica é como se ela fosse uma instituição do Estado. Ela tem que estar acima das picuinhas políticas. Então, aqueles que acompanham um pouco a geopolítica internacional devem perceber, por exemplo, quando chega o período de eleições na Grã-Bretanha, a família real britânica, ela não se mete nas eleições. Ela não escolhe um candidato, ela não apoia um determinado partido. Por quê? Porque ela precisa estar acima disso. Ela não pode se envolver, porque como ela é uma instituição de Estado, quer dizer, a família real vai continuar existindo, não interessa quem é o governo, esses governos passarão, mas a família real permanecerá existindo. Por isso ela não deve se imiscuir, ela não deve se meter nessas questões de disputas políticas, de disputas partidárias, porque este não é o seu papel. E independente daquele que foi eleito, né, a família real, ou quem é o soberano, no caso agora o rei Charles III, ele vai ter que lidar com quem é o mandatário do país, no caso o primeiro-ministro, que agora é uma primeira-ministra, né, teve a escolha novamente na semana passada, porque o Boris Johnson, né, tinha saído do cargo, foi escolhida uma nova primeira-ministra. Então, isso é muito interessante. Por que eu faço assim? Claro que nós temos uma realidade política no Brasil totalmente diferente, nós não somos uma monarquia, enfim, né, somos uma república. Agora, assim, aqui nós temos instituições que também não deveriam se meter na política, porque elas são instituições do Estado. Não interessa quem governa, essas instituições vão se manter. É o caso das Forças Armadas. As Forças Armadas são uma instituição do Estado. E como instituição do Estado, elas não devem se meter em questões político-partidárias. Porque, independente de quem for governar o país, as Forças Armadas permanecem. E elas devem servir à nação, e não a um governo, a um determinado presidente, a um determinado partido. Neste ponto, talvez, a Rainha Elizabeth, ela foi um grande exemplo de como devem se comportar aqueles que não devem se miscuir em questões paroquianas, em questões de disputas políticos partidárias. Então, esse senso de equilíbrio, esse senso, né, de sensatez, de resiliência, muitas vezes, de compromisso com aquilo que é o seu papel efetivamente, eu acho que ela deu um show durante esses anos que ela governou, essas décadas que ela governou, foram 70 anos, sem contar que com toda essa questão, né, de ter que lidar muitas vezes com tribulações, tanto políticas quanto na sua própria família, doutor Hércules, o quanto essa mulher conseguiu manter a elegância, a sobriedade. E elegância aqui não é no sentido de forma de se vestir. Elegância é algo muito maior do que a forma de se vestir, né? Quando a gente fala que uma pessoa é muito elegante, você não necessariamente está dizendo da forma de vestir, mas da forma de se comportar, da forma de saber lidar com o outro, de respeitar o outro, de respeitar as diferenças, de receber todo mundo da mesma forma, porque nos grandes encontros internacionais, e como eu sou professor de geografia, a gente, né, dei aula de geopolítica por muito tempo, então acompanhava permanentemente a geopolítica mundial. Nos grandes encontros internacionais, quando Elizabeth II se fazia presente, não interessava se era o presidente lá de Ruanda, ou o presidente dos Estados Unidos, ou do Japão, ou do Brasil, ou de qualquer forma, ela recebia e lidava com todos da mesma forma. É isso que se espera também, né, de qualquer mandatário. Não que ela fosse efetivamente uma mandatária, porque ela era soberana, né, do país,
mas é isso que se espera daqueles também que se elegem para cargo público. Uma vez eleito, você tem que tratar a todos da mesma forma, você tem que saber lidar com as atribuições da mesma forma, sem escolher A, B ou C, e da melhor forma possível tentar manter a unidade. Só para concluir, doutor Hércules, porque essa é uma das questões hoje na Inglaterra, né? Porque às vezes uma parte da população britânica questiona a necessidade de se manter ainda a família real, e uma das questões que se põe o tempo inteiro é que a família real dá um senso, né, um sentimento de unidade ao Reino Unido da Grã-Bretanha, e isso é muito interessante, e com essa sensatez, com esse equilíbrio que a rainha conseguiu durante 70 anos, isso foi fundamental para ajudar, né, no equilíbrio e na unidade do Reino Unido da Grã-Bretanha. Muito obrigado, deputado Hércules.